Olá, eu sou a Ana Oliveira, bem-vindos ao meu canal Conexão e Expansão da Consciência. É com muito amor que eu gravo mais um vídeo para vocês sobre a série O Kybalion, onde estamos estudando as 7 leis que regem o universo. E este vídeo de hoje, ele é sobre a lei da vibração. É a terceira lei que rege o universo. Antes de começar a falar da terceira lei que rege o universo, a lei da vibração, eu quero lembrá-los de, primeiramente, mente aberta para absorver o conteúdo. Então ouça e assista o vídeo com carinho, com a mente aberta, para que você possa compreender a mensagem que eu estou passando para vocês, esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês. Então, mente aberta. Leia o livro, isso é muito importante, para que esse conteúdo fixe na sua mente. E fora que depois do Kybalion, o Kybalion é o primeiro livro que fala sobre as leis herméticas, mas tem muitos outros. Então que a sua mente se abra para ver o mundo por um outro ângulo. E também quero pedir para vocês darem like, compartilhar os vídeos, comente, pode tirar dúvidas, fazer perguntas. Será um prazer tirar as dúvidas de vocês, esclarecer, enfim, eu estou aqui para isso. Eu percebo que meu vídeo ele está até com boas visualizações, então percebo que vocês estão assistindo aos meus vídeos, eu quero até agradecer por isso. É com muito carinho que eu gravo essa série para vocês, então fico muito feliz por perceber que esse conteúdo está agradando a todos. Peço para dar like, porque eu percebo que muitos estão assistindo, mas estão esquecendo de dar like. Então peço para dar like, peço para compartilhar o vídeo, para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo. Para que você possa compreender a lei da vibração, é muito importante você assistir os 4 vídeos anteriores. Porque o que acontece? Nós falamos das 2 primeiras leis que regem o universo, o mentalismo e a correspondência. Como eram conteúdos extensos, cada um desses conteúdos foram divididos em 2 vídeos. Então é muito importante você assistir os 4 vídeos para compreender a lei da vibração que eu vou passar agora para você. Caso contrário, a lei da vibração ela não fará sentido para você. Então muito importante assistir aos vídeos anteriores para compreender o conteúdo de hoje que eu vou passar para vocês. As 7 leis que regem o universo, elas estão ligadas umas às outras. Então, é muito importante entender a lei do mentalismo, a lei da correspondência, para compreender a lei da vibração, que é o conteúdo que vamos estudar hoje, que será apenas este vídeo sobre a lei da vibração. No próximo domingo, às 10 da manhã, nós vamos estudar a lei da polaridade, que é a 4ª lei que rege o universo. Desculpa, a 4ª lei que rege o universo, isso mesmo. Então, vamos estudar. Eu só vou pedir um momento, que eu vou apagar uma luz aqui e já volto. Eu estou percebendo que ficou muita claridade no meu rosto. Pronto, agora está melhor. Voltei, gente. Então, vamos lá, eu vou passar o resumo da lei da polaridade, da lei do mentalismo, muito rapidamente. Então, assistam os vídeos anteriores para compreender o conteúdo que eu vou passar para vocês hoje. Bom, então vamos lá. A primeira lei que rege o universo é a lei do mentalismo. E a lei do mentalismo, ela fala o seguinte: o todo é mente e o universo é mental. O que acontece? Existe uma consciência muito poderosa que criou tudo que existe. Alguns chamam de Deus, outros chamam de todo, outros de fonte, outros de universo, não importa o termo. O importante é você saber que tudo que existe, existe na mente do todo. Então, para entender isso, assistir aos vídeos sobre a lei do mentalismo. Então, tudo existe na mente do todo. O todo coloca o foco nas suas criações, o todo coloca o foco e cria as suas criações.
Assim como o todo cria, as suas criações, que somos nós e todos os seres vivos, também criam. Só que em graus de vibração muito menores que o do todo. Mas como que nós criamos? A gente pensa, imagina alguma coisa, vai lá, cria a experiência, cria um determinado objeto, escreve um livro, cria uma música. Então, antes de tudo isso existir, a gente imaginou, a gente sentiu, para a gente poder depois criar aquilo. Então, para depois aquilo se tornar uma realidade no plano físico. Mas primeiro a gente colocou o foco, a gente imaginou como seria um determinado objeto, a gente sentiu como seria aquele objeto, para depois criar ele no plano físico. Então, tudo que vamos fazer na nossa vida, primeiro começa na nossa mente. A gente imagina, a gente sente, a gente cria. O todo cria como nós, só que em graus de vibração inimagináveis pra gente, porque o todo cria universos, o todo cria seres, o todo cria organizações complexas, enfim, o todo é mente, o todo cria de forma mental como nós criamos, só que em foco com um grau de vibração muito mais elevado que o nosso. Então, do mesmo jeito que o todo cria, nós criamos, o que nos diferencia é o grau de vibração. Então, essa é a primeira lei que rege o universo. O universo é mental. O todo é mente, o universo é mental. Então, o que você precisa ter em mente? Que você cria a sua realidade. E como você cria a sua realidade? Com base nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Conforme você coloca aquilo... Conforme você coloca foco, aquilo se expande. E aí vira uma realidade no plano físico. Então é assim que criamos. Aí vem a lei da correspondência. E a lei da correspondência, ela fala o seguinte: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. O que ela quer dizer com isso? Que o universo, ele se diferencia através de graus de vibração, que é o que a gente vai ver mais adiante. Mas a lei da correspondência, ela fala o seguinte: o universo ele é dividido em 3 grandes planos: físico, mental e espiritual. E esses planos sendo o espiritual o mais elevado e o físico o mais denso, o menos elevado. A mente, ela é a ponte do físico para o espiritual, é o portal que nos liga aos 2 planos. Nós somos seres espirituais, somos espírito, somos consciência. E a nossa mente nos propicia criar e viver a vida no plano material, no plano físico. Então esta é a lei da correspondência, assim em cima como embaixo. Aí aqui, eu até coloquei na apresentação da lei da correspondência. Cadê? Deixa eu achar aqui. Pronto. Que aí vai ficar mais claro. Somos seres espirituais, porque somos espíritos e uma consciência em expansão. Na nossa mente ocorre o processo de expansão com base nas nossas experiências e criações mentais, guiadas pela nossa consciência ou o ego. Aí precisa assistir o vídeo da lei da correspondência para entender qual a diferença do ego para a consciência. As experiências do plano físico são criadas com base no nosso processo de evolução individual e coletivo. Então nós criamos experiências tanto com a nossa mente coletiva quanto com a nossa mente individual. Mas nós existimos nos 3 planos, no físico, no mental e no espiritual. Porque os 3 se interligam entre eles estão entrelaçados entre eles, e nós existimos nos 3 níveis. No plano espiritual, porque somos um espírito. No plano mental, porque a gente cria usando a nossa mente. E no plano físico, porque é onde experienciamos as nossas criações. Então, todas as experiências da sua vida são criações da sua mente. Aí aqui eu coloco que diferentes graus de vibração, sendo o plano espiritual mais elevado,
E dentro do plano espiritual, assim como no plano físico e no mental, existem muitas variações e graus de evolução e consciência dos seres. Aí aqui eu falo, né? Somos dignos, íntegros e perfeitos, porque em nós existe a essência da fonte divina. O todo, ele está ligado a nós, emanamente ligados. Então nós estamos ligados ao todo, porque existimos na mente do todo, Deus, a fonte, não importa o termo técnico que você vai usar. Nós existimos na mente do todo, no todo, assim como o todo está em nós. Nós temos o livre-arbítrio para criar, porque assim em cima como embaixo. Então, do mesmo jeito que o todo cria, nós criamos. E nós temos o livre-arbítrio para criar e experienciar as nossas criações. Então, a partir do momento que você entende a lei da correspondência, você para de classificar suas experiências como boas ou ruins, certas ou erradas. Você entende o seguinte: são experiências que eu estou experimentando, que vão me permitir expandir a minha consciência e evoluir. E acessar planos mais elevados da consciência, da espiritualidade. Entende como funciona? Então, aqui nós estamos no processo de evolução, de expansão. Quanto mais elevada a sua consciência, quanto mais expandida a sua consciência, quanto mais elevada a sua espiritualidade, maior será o seu poder de criação, de experimentação. Então, para isso, vem todo aquele processo de autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, mais você expande a sua consciência. Mas esse é o importante você saber, que nós somos responsáveis por aquilo que criamos. Aí aqui eu coloco assim, né? As plantas, os animais, as pedras, o planeta possuem espírito. Possuem espírito, uma consciência, são seres espirituais, mentais e físicos como nós. Lembra? Assim em cima como embaixo. Então tudo tem consciência, tudo tem espírito e tudo vibra em um determinado grau de vibração. Aí eu explico isso aqui, por isso o axioma, né? Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Então, assim, do planeta aos animais, as plantas, as pedras, tudo tem consciência. Tudo tem consciência. Tudo tem espírito e vibra de acordo com o seu grau de evolução, com o seu grau de expansão. Então, as plantas, ela têm consciência, mas é um grau de consciência diferente do ser humano, entende? Então, a diferença, tem até um slide lá no princípio da correspondência que eu falo o seguinte: a diferença do átomo para o homem é o grau do átomo para o homem e para o arcanjo é o grau de vibração. Então, quanto mais elevado o espírito, mais elevada a vibração, mais elevada a sua consciência, entende? Então, assim em cima como embaixo. Este é o princípio da correspondência. Então, a partir do momento que você entende que tudo está vivo, que tudo tem consciência, que tudo tem espírito, você passa a respeitar e amar tudo que existe. E mesmo que você ainda não ame ou não se identifique com tudo que existe, e tudo bem, porque estamos todos no nosso processo de evolução, estamos todos seguindo o nosso caminho, mas que você já começa a desenvolver em você um respeito por tudo que existe, uma conexão com os animais, com as plantas, com o planeta. O planeta, ele é um ser vivo, ele está expandindo também, ele está no processo de evolução dele, no processo de ascensão dele, assim como todos nós. Então, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Então, se você compreender que a sua mente cria a sua experiência, que a diferença entre um ser mais evoluído e um menos evoluído é a vibração, mas que todo mundo vai evoluir, que todo mundo vai atingir o seu ápice
no caminho da expansão da consciência, você vai entender que somos todos iguais. E aí tem mais um slide do princípio da correspondência, que é o seguinte: para a esfera do absoluto, tudo caminha em harmonia e segue o processo de evolução. Na esfera do relativo, quando enxergamos as experiências aqui do plano físico, sem a visão geral do processo de evolução do plano mais elevado, que é o espiritual, enxergamos apenas o caos, principalmente quando não estamos cientes da nossa conexão com a nossa essência. Por isso a importância de se conhecer, de ampliar a visão das coisas, não julgar, porque todos que estão aqui no planeta estão no processo de evolução, no processo de expansão da consciência. Então, para a espiritualidade, que é o absoluto, que é o plano mais elevado, tudo o que acontece está em harmonia, porque existe uma ordem no processo de evolução. Então, o processo de evolução de todos os seres é respeitado. Então, não importa o que você faz, porque na esfera do relativo é óbvio que tudo vai ter um impacto, mas para a esfera do absoluto tudo caminha em harmonia, porque tudo vai evoluir, tudo vai expandir e tudo é perfeito. E como que a gente observa isso? Eu falo muito para observar as plantas, os animais, observa a natureza, observa o processo de evolução das coisas à sua volta, porque tudo evolui e tudo se expande. Então, aqui no relativo, por estarmos aqui no plano físico, que é um plano mais denso, nós sentimos o impacto de tudo. E não compreendemos muito bem por que as coisas acontecem. Mas é porque é como se houvesse um morro e nós estivéssemos na base desse morro. Então a gente só consegue enxergar o que está aqui na nossa frente. Então por isso que a gente não entende muito bem o processo de evolução dos seres, as coisas que acontecem. Aí a gente julga, nossa, que coisa terrível, ai meu Deus, aqui na Terra tudo é um caos. Não, tudo está em perfeita harmonia. Os seres que estão aqui estão no seu processo de evolução. Entende? E todo mundo vai evoluir, e todo mundo é um espírito, e todo mundo tem consciência, só que vibra em graus diferentes e está em diferentes graus de evolução, entende? Quando a gente observa do absoluto, que é o plano espiritual, a gente percebe que está tudo caminhando em harmonia, que tudo vai evoluir. Não importa se vai levar milhões de anos, não importa, que são os éons e éons de tempo para a evolução, enfim, de um universo, enfim, não importa, tudo vai evoluir. Então aqui a nossa visão, ela meio que está limitada. Mas quando nos conectamos com a nossa essência, a gente passa a compreender melhor as coisas à nossa volta. A gente passa a compreender melhor as pessoas, as coisas que acontecem, as situações. A gente começa a desenvolver uma paz de espírito, porque a gente passa a não se identificar com as criações. Então, eu entendo que aquilo que eu criei, eu vou experienciar. Mas aquela criação, ela não é eu. Ela contém a minha energia porque eu criei. Eu vivi aquela experiência, mas ela não sou eu. Então, as nossas experiências, elas não nos definem. Mas elas agregam, elas nos ajudam a expandir a nossa consciência e elas nos ajudam no processo da nossa evolução. E nós somos seres imortais, porque o espírito, ele não nasce, ele não morre. O espírito simplesmente é. Ele apenas se expande, ele evolui. Agora, o corpo, a matéria, ela tem o seu prazo de validade, o seu processo, mas até mesmo a matéria, ela se transforma na natureza. Então, até mesmo o corpo, ele se transforma. Então, é isso, essa é a lei da correspondência. Ela está totalmente ligada à lei da vibração, porque, como eu acabei de dizer, a diferença entre um ser e outro, entre um planeta e outro, um plano e outro, é o grau o grau de vibração. O físico, o espiritual e o mental, os três grandes planos, eles contêm 7 planos menores, cada um. Então, o plano físico contém 7 planos menores, e cada um desses 7 planos menores contém mais 7 subplanos. O plano mental
contém mais 7 planos menores e mais 7 subplanos, e o plano físico contém 7 planos menores e mais 7 subplanos cada um. Todos eles interligados uns aos outros, porque nós estamos nos 3 planos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que estamos aqui vivendo nossa experiência, nós também somos um espírito, e nós também temos a nossa mente, que é onde criamos a nossa experiência e é o portal para acessarmos a nossa essência, a nossa divindade, o nosso eu superior, que é o plano que está no plano espiritual e ao mesmo tempo em nós. Assim como o todo está em nós e nós estamos no todo ao mesmo tempo, interligados. E quando entendemos isso, aí começamos a sentir a paz absoluta dentro da gente. E aí conseguimos distanciar as experiências de nós, começamos a entender que nós não somos a experiência, começamos a entender que tudo acontece por causa de alguma coisa que criamos, por causa das nossas criações, independente se estamos conscientes ou não, nós começamos a ter mais consciência e passamos a criar de forma mais consciente as nossas experiências. E passamos a nos julgar menos pelas coisas que acontecem na nossa vida. Existe um entendimento maior das coisas, entende? Então, você compreender as 7 leis que regem o universo vai ajudar você justamente a compreender a sua vida aqui no plano físico, as suas experiências, e você passará a não ficar se julgando, se depreciando, porque você vai entender a divindade que existe em você. Gente, peço desculpas, tive que dar uma pausa, ouvi um barulho, aí fui ver o que era. Bom, continuando. Como eu disse, as leis estão todas interligadas, assim como os planos. E agora nós vamos falar do princípio da vibração. Vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E por que tudo se move, tudo vibra? Porque tudo é energia. Tudo que você vê, você acha que é sólido, não é sólido, é energia. A matéria, antes de se transformar em matéria, ela foi energia, ela foi onda. Então, a matéria nada mais é do que um condensado de partículas, que antes de virar partículas, foi energia, e é energia, entende? É energia condensada. Aí aqui eu peguei do dicionário online de português a interpretação do que é vibração. Ato ou efeito de vibrar, de estremecer, de alterar o equilíbrio de algo, movimento de vai e vem, de oscilação de uma partícula que se divide em 2 tipos, natural e artificial. Um terremoto causa uma vibração natural. Movimento do que trepida, estremece, vibra, balança, oscilação, agitação de algo que palpita, pulsa, rápida e vibrantemente. Pulsação, música, ato de se manter em estado vibratório. Então, é um movimento, é o estremecer de algo, é a energia em movimento. Isto é vibração. Aí aqui, o terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, este aqui é um trecho do livro O Carvalho, tá bom? Incorpora a verdade que o movimento é manifesto em tudo no universo, que nada está em estado de repouso, que tudo se move, vibra, circula. Esse princípio hermético foi reconhecido por muitos dos primeiros grandes filósofos gregos que introduziam em seus sistemas, que o introduziam em seu sistema. No século XIX, porém, a ciência, a física redescobriu e a descoberta científica do século XX acrescentaram provas adicionais da exatidão e verdade dessa doutrina hermética. Então, a ciência, assim como a filosofia, elas entraram num acordo de que tudo é energia e tudo vibra. Tudo vibra porque é energia, tudo se move, porque tudo é composto de
átomos que são compostos de carga positiva, os prótons, e de carga negativa, o elétron e o nêutron, que é o espaço vazio. Então, tudo está em movimento, porque tudo é composto de cargas positivas, negativas, espaço vazio, prótons, nêutrons e elétrons. Os preceitos herméticos reiteram que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as manifestações do poder universal se devem inteiramente à vibração da escala do modo das vibrações. Então, é aquilo que a gente já viu no princípio da correspondência. A diferença entre entre o homem e o arcanjo, por exemplo, é o grau de vibração. Quanto mais elevada a consciência, mais energia, maior a vibração. Então, é isso. A diferença de um grau para outro, de um ser, de uma experiência, é a energia. A diferença do frio para o calor é a vibração. A gente às vezes a gente não percebe quando termina a primavera e começou o verão, sabe? A gente não percebe, mas ali foi um estado de vibração que mudou, que ficou diferente, entende? O todo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como um estado de repouso. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto se move rapidamente, com uma roda giratória, por exemplo, e parece estar parada. Às vezes o movimento é tão rápido que quando a gente observa parece que a roda está parada, mas ela está lá se movimentando rapidamente. E foi aquilo que eu falei do princípio da correspondência. O grau de vibração do todo, ele é tão intenso, ele é inimaginável para a gente, porque ele cria universos num piscar de olhos. Então isso ainda é inimaginável para o nosso grau atual de evolução e o nosso grau de vibração. Mas assim como o todo, nós também emanamos nossas vibrações. Nós somos seres energéticos, nós também criamos com base na nossa energia, com base na nossa consciência. Então o que muda é o grau de vibração. O todo cria e vibra numa intensidade inimaginável para a gente. Só que nós contemos o todo na gente e nós vivemos no todo também, entende? Então, do mesmo jeito que o todo vibra, nós também vibramos. Os ensinamentos preconizam que, com efeito, o espírito está no lado do polo de vibração, sendo o outro polo formado por certas modalidades extremamente grosseiras da matéria. Entre esses dois polos encontram-se milhões de graus e modos de vibração. O nosso espírito, ele vibra numa frequência muito alta mesmo. Mas quando estamos aqui encarnados no plano espiritual, a nossa vibração ela é mais baixa, porque é uma matéria mais condensada, mais densa. Então ela não vibra tanto quanto vibramos lá no plano espiritual. Por isso, assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, é muito importante essa conexão com a sua essência, com a sua divindade, com o seu eu superior, que é você no plano espiritual, é você na sua maior potência. Porque aí fica muito mais fácil você viver a experiência aqui na matéria, a partir do momento que você lembra dessa conexão, que você lembra da sua divindade. E você afasta, e você vai afastando disso de você, ou dissolvendo o seu ego, que é o quê? A identificação com as suas criações, com a sua mente, com os seus pensamentos. Sabe aqueles pensamentos acelerados? Que não te levam a lugar nenhum, que só angustiam você? Este é o ego. O ego é a nossa identificação com as nossas criações, é a nossa identificação com as nossas experiências. E geralmente é um grau de vibração mais baixo, mais denso, que geralmente guia a gente para o sofrimento, guia a gente para a dor. Quando nos conectamos com a nossa essência, com a nossa divindade, com o eu superior, a gente passa a vibrar no grau muito alto, muito elevado.
E conforme vamos ampliando as nossas vibrações, vamos criando de formas mais conscientes e estando no estado de presença. O que é o estado de presença? É estar no agora. Então a gente passa a apreciar o agora. Exemplo, eu estou gravando este vídeo para vocês, eu estou com a minha mente focada neste vídeo, entende? Então a mente ela para de ficar acelerada, você começa a observar os pensamentos que são da sua essência, que você sente no seu coração, você sente uma energia muito gostosa, muito maravilhosa, e os pensamentos que são do seu ego, que é a sua mente acelerada, entende? Você começa a perceber a diferença. Porque o ego, ele tenta causar um caos na sua vida. Então, ele pega uma coisa que é pequenininha e transforma numa coisa de sofrimento, sabe? Uma coisa que poderia ter uma conotação assim para você, se você tivesse lembrado da sua conexão com a sua essência, e tem uma conexão gigantesca porque o ego dá essa conotação. Para ele é assim. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, deixa eu pensar num exemplo. Não sei... alguém furtou o seu smartphone, por exemplo. Pensa nisso. O ego vai fazer disso um caos. Ai, meu Deus, os meus contatos. Ai, vão acessar as minhas contas no banco. Ai, meu Deus, desespero, desespero. Conectado com a sua essência, você vai entender o seguinte. Respirar fundo, vai lá, vai acessar a sua... Vai localizar seu celular, vai deletar seus dados... Vai mudar as senhas das suas contas, você vai, sabe, vai ser uma aceitação melhor das coisas, porque você vai entender que aquilo foi uma experiência, mas que aquilo não te define, entende? É a forma como você vai lidar, é o olhar que você terá quando acontecer uma determinada situação que você criou, você vai ter um olhar diferente, você vai entender que foi só uma experiência, que aquilo não te define. Você não vai morrer e não vai deixar de existir, ou vai ser menos do que você é, porque o seu celular foi furtado. Pelo contrário, você vai entender que vou comprar outro lá na frente. Se eu conseguir manifestar esse, eu vou manifestar outro melhor lá na frente. Então, é uma calma, é uma paz, entendeu? Você entende que aconteceu, tudo bem, a vida vai seguir, eu vou ficar bem, vai fazer o que tiver que fazer, mas não vai ter aquele sofrimento de, ai meu Deus, meu smartphone, a minha vida estava naquele smartphone. Não, você vai lembrar, existe a nuvem, tá tudo salvo na nuvem, tudo bem, vai ficar em paz, não vai ter aquele sofrimento, aquela identificação, aquele apego. E eu falei em termos de bens materiais, mas pode ser o término de um relacionamento, por exemplo, se de repente, se for a conexão com o ego, vai ter todo um sofrimento, todo um drama, Agora, se você está conectado com a sua essência, com o seu eu superior, com o que você é, você vai entender, foi uma experiência, é óbvio, vai passar pelo luto, vai ter, né, vai processar aquele acontecimento, mas você vai ficar bem, que você entende que você existe independente do que aconteça. Você é um espírito, você é uma consciência, você é um ser de luz. E que você tem a oportunidade de viver novas experiências, entende? O olhar sobre um acontecimento na sua vida vai ser diferente. E fora que assim, se conectou com a essência, a gente já para de criar sofrimento pra gente, de criar situações dolorosas pra gente. Muda totalmente a vibração, muda totalmente o entendimento das coisas. Então, sai de um estado de sofrimento para um estado de paz, de consciência, um estado de presença, entende? Então, muda tudo. Aí aqui também, trecho do Carvalho, a ciência moderna provou que o que chamamos de matéria é energia. Nada mais é que um modo de movimento vibratório. E alguns dos cientistas mais avançados estão adotando rapidamente a opinião dos ocultistas, para nos quais os fenômenos da mente são igualmente modos de vibração e movimento. Vejamos o que a ciência tem a dizer sobre a questão das vibrações na matéria, na energia. Então, gente, é o seguinte, foi aquilo que eu falei, a matéria que nós chamamos de matéria nada mais é do que energia condensada e vibra, tem movimento, embora não consigamos ver esse movimento, mas tem movimento.
porque nada mais é do que prótons, elétrons e nêutrons ali, formando o átomo condensado para formar matéria, entende? Então, a matéria, ela é uma energia. Logo, todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde o corpúsculo até os sóis. Os planetas giram em torno dos sóis e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movem-se ao redor dos grandes pontos centrais e acredita-se que estes se movam ao redor de outros ainda maiores e assim por diante, ad infinito. As moléculas de espécies particulares da matéria são compostas, se acham no estado de constante vibração e movimento, umas ao redor de outras e umas contra as outras. As moléculas são compostas de átomos, que da mesma maneira encontram-se em estado de constante movimento e vibração. Bom, gente, aí aqui vem assim, o éter. O éter nada mais é do que a substância por onde percorre a energia. Então, ele explica mais ou menos assim, aqui o Carvalho. O éter universal, que é postulado pela ciência, sem que a sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas como uma manifestação superior que se chama erroneamente de matéria. Isto é, matéria num grau de vibração, e é chamada por eles de a substância etérea. Os hermetistas preconizam que esta substância etérea é de extrema tenuidade e elasticidade e que impregna o espaço universal, servindo como meio de transmissão de ondas de energia vibratória, como calor, luz, eletricidade, magnetismo. Então, o éter é essa substância elástica, super tênue, enfim, muito fininha, muito, enfim, inimaginável para o nosso estado atual aqui no plano físico, mas que ele leva as ondas de energia, impregna todo o espaço. Então, toda a energia, ela transita através do éter. E lá na lei da correspondência, o Carvalho explica que existem 7 camadas de éteres também. 7 tipos de éteres. Mas, enfim, só estudando e mergulhando profundamente em outros livros que falam dos princípios herméticos para compreender o éter. Mas, enfim, o éter é essa substância por onde transita as ondas de energia, que nada mais é do que prótons, elétrons e nêutrons, que formam os átomos que formam as moléculas. Contudo, os preceitos herméticos vão muito mais longe do que os que provêm da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade ou desejo, ou de qualquer condição ou estado mental, são acompanhados por vibrações, uma parte das quais é descartada e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Esse é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas de ação e do poder que uma mente é de uma mente sobre a outra, com as quais o grande público vem se familiarizando rapidamente graças à grande disseminação do conhecimento oculto por parte de diversas escolas, cultos, professores, que em nossa época vem atuando em domínios do pensamento. Então, os nossos estados de pensamento nada mais é do que estados de vibração também. Todo pensamento, toda emoção ou estado mental tem seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outra pessoa, esses estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que é possível reproduzir um som musical, fazendo vibrar um instrumento com certas frequências, e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma maneira. Então, gente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles têm graus de vibração. Tudo vibra e tudo é composto de energia.
Então, portanto, nós podemos movimentar essa energia tanto para uma frequência muito positiva ou como para uma frequência muito negativa, ou ficar na neutralidade. Enfim, as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos que criam a nossa realidade, eles podem transitar por vários graus de vibração, de movimento. Aí vem assim, pelo conhecimento do princípio da vibração, aplicado aos fenômenos mentais, uma pessoa pode polarizar sua mente no grau desejado, adquirindo assim um perfeito domínio sobre os seus estados mentais, sua disposição de ânimo. Então, gente, aqui entra a lei da polaridade, que nós vamos estudar no próximo domingo às 10 da manhã, e aqui também entra a transmutação mental, que é a seguinte: você utilizar as leis do universo para poder para você ter criações mais conscientes e para você aprender a elevar o seu grau de vibração. Porque é assim que você transmuta, você pega uma coisa e transforma em outra. Isso é transmutar energia. Eu peguei até aqui do site o conceito, a seguinte descrição sobre a palavra transmutação. Transmutação é o ato e a consequência de transmutar, transformar uma coisa em algo diferente. É importante esclarecer que o termo que nos importa tem a sua origem no latim, mas concretamente deriva do verbo transmutare, que se pode traduzir como transformar ou mover, e que é composto por duas partes bastante diferenciadas. O prefixo trans, que significa de um lado para o outro, e o verbo mutare, que é equivalente a mudar. Então, nada mais é do que você transformar uma coisa em outra. Então, você vai pegar uma vibração que está baixa, que está densa, e transformar numa vibração mais elevada. Gente, eu quero pedir desculpas pelo barulho. Eu não sei se vocês estão ouvindo, né? Mas tem um barulho no corredor aqui do meu apartamento. Então, peço desculpas pelo barulho, mas acredito que dá para compreender bem o que eu estou falando, mesmo com o barulho. Então, vamos seguir. Então, nós podemos vibrar tanto de formas muito positivas como de formas muito negativas. E o que é necessário para transmutar a nossa vibração? É observar os pensamentos, as emoções e os nossos sentimentos. Então, se você percebeu que está com raiva de alguma coisa, está triste por algum acontecimento, alguma coisa que você criou, então, primeiro, responsabilidade. Você criou aquela situação, aquela experiência. Não importa se você estava consciente ou inconsciente. Mas o que é importante? Reconhecer, eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou sentindo isso? Acolhe o sentimento, não é fingir que não está sentindo a raiva. Você está sentindo raiva? Acolhe a raiva, entenda por que está com raiva. Mas a partir do momento que você entendeu, a partir do momento que você já reconheceu alguma coisa, você já mudou a vibração. Então já reconheceu que está com raiva, já mudou a vibração. Mas aí você pode usar técnicas que vai ajudar você a transmutar essa raiva em outro tipo de emoção, em emoções mais positivas. Então você está começando a ficar consciente das suas emoções. Então, muito importante observar o que você está sentindo, observar o que você está pensando, para daí você poder transmutar em algo mais elevado. Então, percebeu que está com raiva? Respire profundamente, vai meditar, escreva o que você está sentindo. Essas são algumas técnicas para você transmutar a sua energia, viu? Caminhe na natureza, escreva o que está sentindo. Assista a algum vídeo, alguma coisa que faça você sorrir, vá ouvir música, enfim. Pode utilizar técnicas como o Ho'oponopono, recitar mantras, não importa. Faça algo que te faça mudar aquela vibração, para você tirar o foco daquela raiva. Você já reconheceu que está com raiva, compreendeu o motivo da sua raiva, então você pode transmutá-la. Quando você for fazer algo que te faça feliz, que te dê prazer, algo que eleve sua vibração, você vai sentir já a sua vibração mudar. Você vai sentir isso. Você estava aqui vibrando na raiva, que é uma energia mais densa,
negativa, você vai começar a subir a vibração para algo mais positivo, um sorriso, uma alegria, enfim, vai começar a transmutar. Essa é a transmutação. Então você pega uma emoção tua que é negativa e transforma em uma emoção positiva, depois de entender o que está sentindo, por que está sentindo, aí vai lá, transmuta. Porque já descobriu o motivo, não precisa você ficar ruminando aquilo, ficar, né, ali, eu vou ficar com raiva mesmo, porque é assim que é. Não, sentiu a raiva, descobriu o porquê, é hora de transmutar. E aí aqui, nesse slide, tem as técnicas, algumas, mas pode ser N coisas. Ir cozinhar, ir passear na natureza, brincar com seu pet, enfim, se tem criança em casa, brincar com as crianças, ler um livro, qualquer coisa que eleve sua vibração, ouvir uma música, dançar, enfim, pode fazer N coisas para transmutar essa energia e transformá-la em algo positivo. Então aqui eu coloco, né, que é muito importante fazer esse processo e conforme você vai aprendendo a se observar, você vai descobrir que a sua mente ela está dividida em duas. Você, que é a sua essência, o seu espírito digno, íntegro, perfeito, a criação do todo, e tem as suas criações, que é a sua mente acelerada, os seus pensamentos, que é aquele foco que eu falei que nós damos às nossas criações, é essa identificação com esses pensamentos, é achar que esses pensamentos é você, que essas emoções é você. Os seus pensamentos, as suas emoções e os seus sentimentos, eles não são você. Eles são experiências do seu ser, que é algo muito mais elevado, que é o seu espírito, a sua consciência, algo muito mais elevado e potente. Mas não é você. Então, esses pensamentos acelerados, essas emoções mais densas, é a manifestação do seu ego. É o seu ego que quer, o seu ego que acha que tudo é dele, é o seu ego que se coloca no estado de vítima ou num estado de, sabe, de fúria, é o ego. Aí conforme você vai identificando esses pensamentos, vai observando essas emoções, você começa a se desvencilhar do seu ego. E começa a acessar e lembrar da sua conexão com a sua essência. Então você começa a se fortalecer espiritualmente, você começa a se elevar espiritualmente, você começa a vibrar em frequências mais altas, e aí você começa a sair de zonas de sofrimento, você para de criar sofrimentos para você, você começa a criar de forma mais consciente, você começa a sentir as coisas de uma outra maneira, entende? Você começa a entrar num estado de paz interior muito profundo, mas para isso é muito importante esse trabalho de autoconhecimento, porque é somente através desse trabalho de autoconhecimento que você vai se elevar vibracionalmente e vai acessar a sua essência, vai acessar o que você é em essência, acessar o seu espírito, acessar o seu eu superior. E ao lembrar dessa conexão, a sua vibração ficará muito mais elevada. Aqui eu mostrei para vocês a escala das vibrações. Então, pela escala das vibrações que está aqui, você consegue observar como que estão os seus sentimentos. Então, se você percebeu algumas emoções de baixa vibração, melancolia, desânimo, desmotivação, insegurança, ansiedade, preocupação, julgamento, autopiedade, mágoa, e aí vai, né, até chegar na culpa, na raiva, no ódio, na depressão. Você percebeu que você está se sentindo? Isso aqui é quando você está vibrando de forma negativa. Agora, percebeu que você está ali calmo, animado, paciente, alegre, condições de perdoar as suas próprias criações, perdoar os outros, enfim. Toda a experiência sua é criação da sua mente, então fique isso bem claro. Percebeu que você está sentindo segurança, autoconfiança, generosidade, você está vibrando de forma positiva. Então, conforme você vai observando os seus sentimentos, as suas emoções, você vai automaticamente começar a vibrar de forma mais positiva e a ser guiado pela sua essência. Então, a sua experiência, ela se transformará em algo mais tranquilo, porque você vai conseguir entender que, embora a experiência te ajude a evoluir, ela não é você. Você vai se polarizar para estar mais conectado com o que você é em essência e menos conectado ao seu ego, aos seus pensamentos, às suas criações aceleradas, aquela mente que fica ali pensando um monte de coisa e não chega a conclusão nenhuma, entende?
Os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos estarão mais conectados com o que você é em essência. Você será cada vez mais você, entende? E vai se manifestar de uma forma mais agradável, sabe? Aqui no plano físico também. Não quer dizer que você não vai passar por experiências que você vai considerar desagradáveis, mas quer dizer que você vai ter um olhar diferente sobre essas experiências. Você não vai ter mais identificação. E com o passar do tempo, até mesmo essas experiências, elas vão começar a sumir. Conforme vamos nos elevando, mais experiências agradáveis, mas com mais consciência, mais criações conscientes. E a nossa vida passa a mudar de forma assim, ó, inimaginável também. Bom, gente, essa foi a lei da vibração, a terceira lei das 7 leis que regem o universo. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Eu peço para dar like, eu peço para compartilhar o vídeo. Eu peço desculpas pelo barulho. Eu agradeço por assistirem e amarem os meus vídeos. Mando muitas vibrações de alegria, de amor, de paz para vocês. Que vocês façam a jornada de autoconhecimento. Não tem jeito, é uma jornada individual, porque todos nós estamos no nosso processo de evolução. Eu estou no meu, vocês estão no de vocês. E para mim é muito importante poder compartilhar as coisas que eu aprendi, de acordo com o meu processo de evolução também. Então, que esse conteúdo possa inspirar você a querer se conhecer, que essas leis possam elevar a sua vibração e que você possa começar a criar de forma mais consciente, observando os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, deem um like, compartilhem o vídeo. Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e divulgá-lo. E eu desejo que o despertar da sua consciência seja mais doce, seja mais feliz. Um beijão. Tchau, tchau.